Ruth, capítulo 1 e o versículo 16 e 17. Glórias a Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Que diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Pode se sentar. Confesso aos irmãos que estou um pouco nervosa, mas eu estava falando como Deus é perfeito, como Deus é fiel, é lindo, e tudo que Ele faz tem um propósito. Pois quando o irmão João Brito veio pregar, quarta-feira passada, eu sentei no lugar dele ali e peguei uma lição que estava quase caindo e ela foi aberta na história de Ruth e de Esther. E aí eu falei, nossa, as mulheres em outubro, me veio na mente. Em seguida o irmão João Brito terminou e o pastor já determinou, né, escalou as irmãs. E ali eu me senti que a gente não tem que fazer só o que a gente quer, nem quando você sentir. Mas quando o Senhor se o Senhor te ordenou, se o Senhor te chamou com um propósito, então você tem que fazer a sua parte. Então, por umas 3 vezes o Senhor já usou alguém para chegar até mim e falar que através da palavra o Senhor ia me usar através da palavra. Então eu creio que não é mentira, né? Então eu creio que o Senhor não é mentiroso para falar 3 vezes a mesma coisa. Então eu tenho que fazer o quê? A minha parte. Se o Senhor está falando que Ele te chamou para louvar, então vai ensaiar, porque Ele vai sim te usar através do louvor. Se Ele te falou que é através da palavra, então vai estudar a palavra, que Ele vai falar através dessa palavra com alguém. E nessa noite eu falei assim, Senhor, o que eu vou levar, né? Qual dessas 2 histórias? Porque são duas histórias com contextos diferentes, né? Porém, que traz a confiança, traz algo da parte de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos exaltar o nome do Senhor. E através da vida de Esther, eu comecei a ler Esther e depois eu falei assim, Senhor, mas a Ruth, ela está mais profundo, falando mais comigo. Então eu falei assim, Senhor, eu vou falar sobre Ruth, pois não que a história de Esther não seria interessante, porém eu acho que a Ruth está mais falando comigo. Então a palavra do Senhor, ela fala primeiro comigo e depois com você, né? E nessa noite, eu falei assim, Senhor, eu vou levar então a palavra sobre Ruth. E eu comecei a ler essa passagem, aonde fala dessa grande amizade entre Ruth e sua sogra. E me veio assim, como Deus transforma dor em propósito. Foi algo que mexeu muito comigo. Porque muitas das vezes você está passando por certas situações e você não entende o porquê daquilo. E aí eu comecei a entender como o propósito de Deus é diferente do meu e do seu. Como que a vontade de Deus é diferente da minha e da sua. Como Ele trabalha, né? Que Ele trabalha diferente. E ali eu comecei a ver Ruth passando pelo luto, passando por uma
fiel à amizade ali que ela tinha, o amor que ela tinha por sua sogra. E eu comecei a trazer para mim aquilo, e foi onde aquilo ali começou a me tocar. Como nós, às vezes, não nos damos conta de que uma dor, de que uma escassez, de que uma falta de algum amigo, a falta da presença de alguma coisa na nossa vida é para nos aproximar mais de Deus. É para que nós venhamos crescer mais na presença de Deus. E aí eu comecei a trazer para mim. E aí eu falei assim: Senhor, além da dor, dessa dor ser transformada em processo, ainda vem a obediência. Ainda vem a obediência, porque ela diz que aonde quer que morreres, ali serei sepultada. Né? Ela fala que aonde a sogra dela morrer, ela também quer morrer. Então, assim, é algo. Comecei a ver aquilo e eu comecei a entender como as crises, elas não é para nos paralisar. As crises é para engrandecer, para nós ficar fortes, fortalecidos, para nós podermos curar uma outra pessoa. Uma vez eu ouvi falar, faz muito tempo, e eu ouvi falar que o ferido fere e o curado cura. E muitas das vezes nós só olhamos para as nossas feridas, só olhamos para os nossos problemas e esquecemos que a nossa dor de hoje é para curar o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso irmão amanhã. É para nós fazer com que eles se fortaleçam, com que eles passem por aquilo, mas que eles entendam que tudo tem um processo, mas tudo tem um propósito. E que nós venhamos nessa noite entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos, através de Ruth, entender qual que é o agir de Deus nas nossas vidas. Porque em meio a qualquer situação, eu costumo dizer, em qualquer meio a qualquer lágrimas que nós estiver passando, o Senhor está vendo. E o Senhor muda cativeiro. O Senhor muda situações, pois Ele mudou o cativeiro de Jó. Então, por nós também não vai ser da mesma forma. O Senhor, Ele não fica feliz em ver nenhum dos seus filhos padecendo necessidade. O Senhor não fica feliz em ver nenhum dos seus filhos passando por tristeza, por luta. Mas a luta que eu passar, a luta que você passar, é para o nosso crescimento. E eu comecei a ver em alguns outros versículos sobre a obediência a Deus, sobre o que Deus quer realmente de nós. E aí eu fui lá em Salmos, capítulo 147, vamos lá ver? Conferir. Salmo 147 e o versículo 11 que fala: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, a obediência a Deus é esperar. A obediência a Deus é saber, confiar inteiramente nele, independente da situação que eu estou passando hoje, do problema, independente de qualquer circunstância. Nós devemos confiar em Deus, temos a confiança de que Ele é misericordioso para nos conceder tudo no tempo certo dele e dentro da vontade dele. E aí eu fui lá também em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11 e versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nessa noite, não deixe sua fé ser abalada por nada. Nessa noite, continua confiando em Deus. Continua sabendo que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do improvável. Pois eu e você somos improváveis, né, diante de Deus. Mas para Deus hoje,
nós estamos sendo prováveis. Porque o impossível para os nossos olhos, para mim, por exemplo, era estar aqui na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome dEle. Para mim era algo impossível. Pois quando você sai da presença de Deus e você começa a viver coisas do mundo, você começa a se afastar cada vez mais da presença de Deus e de tudo dele. E eu sempre falava assim: Senhor, vai ser impossível voltar agora para a tua presença, porque eu até quero, mas as circunstâncias, as coisas hoje, infelizmente, não está os meus olhos favorecendo que eu volte para a tua presença. E por muitas vezes eu falei para o Senhor isso. E graças a Deus, Ele com a sua misericórdia, com a sua graça, Ele me ajudou. E hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor é bom, para dizer que a sua bondade é eterna, para dizer que eu sou improvável, mas que nas mãos do Senhor Ele viu algo diferente em mim. E na sua vida também, Ele viu, Ele te chamou, Ele te amou com um propósito. O propósito de engrandecer o nome santo dele. Então, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, olhe para a vida de Ruth, pois ela nos ensina o cuidado e o amor que ela teve ali por sua sogra. Então, você também está sendo cuidado, está sendo amado por Deus. E Deus não nos deixa sozinhos em nenhum momento. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de